Amém. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor? Mateus, capítulo 17. Glória a Jesus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Glória a Deus. Diz assim, a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Amém? Jesus, que essa palavra seja para glorificar teu santo nome. Que assim seja. Amém. Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus. Eu já preguei aqui, irmãos, outras vezes sobre a transfiguração, mas hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre o assunto e mostrar para vocês o que esse texto nos revela. Porque às vezes a gente lê ele e fica só imaginando o que aconteceu ali, naquele momento, quando a glória de Deus se manifestou, mas tem uma visão escatológica aqui. O que é isso? Escatologia é a ciência das últimas coisas, dos últimos dias, dos últimos tempos. Então aqui nesse texto da transfiguração, está nos mostrando o que vai acontecer ainda daqui para frente. Veja só, às vezes você diz, não, pastor, aqui não está falando de arrebatamento, aqui não está falando de milênio, não está falando de juízo, mas tudo o que está falando aqui mostra isso que vai acontecer ainda. Tá? Então veja só, esse episódio aqui da transfiguração, ele se deu no Monte Tabor. Era um monte na Galileia, chamado Monte Tabor. E nesse monte, então, o Senhor Jesus levou os discípulos, Pedro, Tiago e João. Como eu já falei aqui muitas outras vezes, eram os 3 que estavam sempre mais próximos a Jesus, quando Jesus realizava um milagre ou fazia alguma coisa para mostrar o poder de Deus. Então os que estavam mais próximos a Jesus era Pedro, Tiago e João. E aqui então o Senhor Jesus pegou justamente os 3 e os levou no alto desse monte chamado Monte Tabor, tá? Que fica na Galileia. E nesse monte então, Jesus se transfigurou na frente deles. O que é isso? Jesus foi
glorificado, apareceu em glória na frente deles. E mostrou então como ele seria depois da sua morte, ressurreição, ascensão e glorificação. Então, quando os discípulos, o Pedro, o Tiago e o João viram isso, ficaram admirados. Porque Jesus estava ali agora em pessoa, como ele subiu no monte com eles, estava ali, era Jesus, a mesma pessoa. Só que Jesus agora se transfigurou, que é isso, ele foi glorificado. Naquele momento, então, ele estava, como é que eu vou dizer para vocês? Resplandecendo a sua glória. Ele estava brilhando na frente dos discípulos. E junto, então, com Jesus, estavam Moisés e Elias. E também estavam ali, então, naquela transfiguração com algum motivo. E é esse motivo que nós vamos falar um pouquinho hoje, então. Mas quando os discípulos viram, então, o que estava acontecendo, o Pedro, como sempre, bem agitado, agia sem pensar, como nós lemos ali no versículo 4, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então Pedro estava olhando muito o físico, ele estava vendo ali Jesus glorificado, estava enxergando Elias e Moisés, que já estavam há muito tempo antes desse episódio aqui na glória. Elias já tinha sido levado para o céu, Elias não morreu. Elias foi levado num carro de fogo. Então, ele estava ali. Moisés, a mesma coisa. Também já fazia muito tempo que ele estava na glória. E eles nem chegaram a conhecer Moisés e Elias. Mas eles sabiam que era Moisés e Elias sem que Jesus falasse para eles. Por que eles sabiam? Porque ali estava se manifestando o espiritual. Ali Deus estava mostrando para eles um pedacinho do céu. E no céu, então, irmãos, todos se conhecem. Eu já falei aqui várias vezes que quando nós chegarmos no céu, ninguém vai precisar apresentar nós para os que já estão lá. No momento que nós chegarmos, aqueles que já estão lá no paraíso, vão nos conhecer, vão saber quem somos nós, o nosso nome. No céu, na glória, todo mundo se conhece. Então, por isso, aqui o Pedro, o Tiago e o João, que nem chegaram a conhecer Moisés e Elias, porque eles viveram muitos anos antes, quando eles apareceram aqui junto com Jesus, eles sabiam quem era. Porque era um ambiente espiritual, era uma coisa que não era terrena. Deus estava mostrando ali um pouquinho da glória para eles, um pouquinho do que seria o reino, do que será ainda o reino de Deus. E o Pedro, então, achando que eles iam ficar ali por muito tempo, ele disse: eu vou fazer 3 tendas, Jesus, para vocês não ficarem Vamos imaginar que Pedro tivesse pensado isso. Para vocês não ficarem no ar, pegando frio, sei lá. Mas Pedro não estava se atinando, porque a glória era tão grande que ele nem sabia explicar o que estava acontecendo. E aí, quando ele falava isso ainda, das tendas, que não tinha necessidade alguma disso, mas ele, querendo agradar ao Senhor, falou isso. E daí, quando ele falava isso ainda, no versículo 5 diz: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, o Pai estava falando: este é Jesus, o meu filho, em quem eu me alegro. Ouvi a ele, Só Jesus nós temos que ouvir. E aí os discípulos então ficaram com medo, caíram de bruço. E Jesus daí, chegando perto deles,
tocou neles e disse: erguei-vos e não temais. E quando eles se ergueram, então, eles já não viram mais Moisés e Elias, e já estava ali só Jesus no seu formato, né, físico igual, que não mudou o físico de Jesus, mas ele já não estava mais glorificado naquele momento. Então, eles já viram Jesus novamente como Jesus andava com eles, igual a um ser humano comum, porque Jesus, tirando o comum, porque Jesus é Deus, mas um ser humano no físico normal, né? Agora veja só, por que Deus fez isso? Por quê? O que Deus queria nos ensinar com isso? Na transfiguração, então, foi mostrado para Pedro, para Tiago e João, como vai ser o reino de Deus, o reino prometido, que ele prometeu para todos os salvos. E viram Jesus na sua formosura, viram o rei na sua formosura. Fala lá em Salmo 27, 4 e Isaías 33, 17 também fala isso, do rei na sua formosura. Então eles viram como Jesus está agora, nesse momento, porque ali Jesus ainda não tinha sido crucificado, Jesus não tinha ressuscitado ainda e nem subido ao céu. Então Jesus estava ali agora no seu físico normal, 100% homem. Mas Jesus também é 100% Deus. Mas eles viram Jesus ali então, naquele momento da transfiguração, como que ele iria ser já depois da sua ascensão. Então hoje, já nos nossos dias, Jesus já morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Então Jesus está hoje do jeito que eles viram Jesus aqui, na transfiguração. Com o corpo glorificado, cheio de glória, cheio de luz. Amém, irmãos? Então o Senhor mostrou isso aqui para eles, e eles viram o rei, quer dizer, eles viram Jesus na sua formosura. E Deus então mostrou como se fosse uma miniatura, um pedacinho do que nós vamos ter na eternidade, os salvos, né? E ali então Deus mostrou todos os elementos que vão se manifestar no reino de Deus. Olha só, primeiro então, eu estou falando mais rápido hoje para ver se eu consigo terminar, porque a mensagem é um pouquinho longa. Então veja só, a primeira coisa que o Pai mostrou para eles foi o Senhor então, né? Não humilhado, não envergonhado, como ele era envergonhado pelos homens, pelos escribas, pelos fariseus. Seguido, eles estavam querendo pegar Jesus em contradição. Então, Jesus estava aqui na terra envergonhado muitas vezes. Mas agora, nesse episódio da transfiguração, o Senhor, o Pai, mostrou Jesus para os discípulos, não humilhado, mas em glória. Então foi a primeira coisa que Deus mostrou nesse evento da transfiguração, Jesus glorificado. Ou seja, como que Ele está agora nesse momento que nós estamos aqui, né? A segunda coisa que o Pai mostrou foi Moisés. E Moisés, então, estava também ali glorificado, representando os salvos que morreram acreditando em Jesus. Então, os salvos que já morreram, ali nesse episódio da transfiguração, desculpe, irmãos, nesse episódio da transfiguração, Moisés estava representando, então, aqueles nossos irmãos, né, falando de irmãos em Cristo, aqueles irmãos que já morreram, mas que são salvos. Então Moisés estava representando eles. Então olha só, aqui Deus estava mostrando tudo o que ainda está para acontecer. Eu falo seguido para vocês que vai acontecer o arrebatamento, a tribulação, o milênio, a segunda vinda, para depois então o julgamento. Né? Mas aqui então o Pai estava mostrando
para eles, como que vai acontecer essa sequência das coisas dos últimos dias. Então, estava Jesus glorificado, mostrando como ele é na eternidade. Moisés glorificado, representando os salvos que já morreram, mas que são salvos. Então, já estão na glória com o Senhor. Isso aqui também fala em Mateus 13:43 e Lucas 9:30. A terceira coisa que Deus mostrou também, então, nesse episódio, foi Elias também glorificado. Elias, então, estava representando quem? Aqueles que vão participar do arrebatamento sem passar pela morte. Então, se Jesus viesse agora, nesse exato momento, nós que estamos vivos, nós que somos salvos, nós subiríamos sem passar pela morte física, né? E eu creio, eu estou querendo, né, muito, ser uma das pessoas que vão estar vivas no momento do arrebatamento, para nós subir, né, sem passar pela morte física. A Jo levantou a mão lá atrás, também quer, né? Quem é que quer isso, irmãos? Amém, que coisa boa, né? Poder ser levado para o céu sem morrer, né? Que coisa boa. Mas aqueles que já morreram e são salvos, vão ressuscitar. Mas então aqui Elias, glorificado, então, representa, é o símbolo dos salvos arrebatados vivos. Tá? Então, três coisas que o Senhor mostrou aqui nesse episódio da transfiguração, que às vezes a pessoa lê e não percebe. Porque só estava Moisés e Elias e Jesus, mas não fica só nisso. Quando a gente tem uma visão da teologia no sentido de escatologia, ou seja, das coisas que ainda estão por vir, aí a gente observa essas coisas, que são aquilo que ainda vai acontecer. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, olhe só, Elias glorificado, símbolo dos salvos arrebatados. Aí também estavam lá, então, Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João estavam representando quem? Eles eram discípulos, pessoas normais, não estavam ainda glorificados, porque eles não tinham morrido ainda, não tinham ido para a glória, e nós vamos ser glorificados então no dia do arrebatamento. Então Pedro, Tiago e João, não glorificados, estavam ali representando a nação de Israel, porque os três eram judeus. Então eles estavam representando a nação de Israel na carne, quer dizer, no físico, e representando então Israel dentro do reino futuro. Porque veja só, algumas pessoas dizem o seguinte: Israel, a nação de Israel foi substituído pela igreja. De forma alguma. Israel é Israel, a igreja é a igreja. A teologia da substituição, que diz que hoje a igreja é o Israel de Deus, não é verdade. Tá, irmãos? Israel é o povo escolhido de Deus. Só que como eles rejeitaram Jesus, então eles estão, vamos dizer assim, que guardadinhos dentro de um parênteses, até chegar aos 7 anos da grande tribulação, onde Deus vai tratar diretamente com eles. E a igreja é a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Não é Israel, mas não substituiu Israel. Israel continua tendo o seu valor igual com Deus. Deus quer salvar a todos. Então Israel é o povo de Deus, a igreja é a noiva de Jesus. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então Pedro, Tiago e João estavam representando ali, naquele monte, a nação de Israel, o povo de Israel,
que fala lá em Ezequiel 37, 21, do 21 ao 27, que Deus vai colocá-los no reino. Então, o que significa isso? Vou repetir. Primeiro, eles viram Jesus glorificado, como Jesus está hoje. Então, lá no Monte Tabor, no episódio da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram Jesus como ele está hoje, já depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Ascensão é o quê? Quando Jesus subiu para o céu. Então, eles já viram como Jesus está hoje. Tá? Moisés, então, glorificado, representando aqueles salvos que já morreram. E Elias, também glorificado, símbolo, né, representando os que vão ser arrebatados vivos. E Pedro, Tiago e João, não glorificados ainda, porque não tinham morrido ainda para ser glorificados, e nem aconteceu o arrebatamento ainda. Então, eles estavam ali representando a nação de Israel na carne. Ou seja, todo o povo judeu, todo o povo de Israel, que rejeitou Jesus, mas que no período da tribulação, dos 7 anos, vai ser tratado por Deus e vão tratar diretamente com Deus, vão se arrepender, vão aceitar Jesus, e aí aqueles que aceitarem Jesus vão ser salvos. Mas ali na transfiguração, então, Deus estava mostrando os períodos bem certinho do que ainda está por vir. Tá? E aí, a quinta coisa que Deus mostrou nesse texto da transfiguração, está no versículo 14, que nós não lemos, mas vamos ler agora. Mesmo Mateus 17, só o versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, ali o homem pediu, né, para que Jesus libertasse o filho dele, que estava endemoniado. Mas eu quero que você olhe aqui, e quando chegaram para junto da multidão. Essa aqui é a quinta coisa, o quinto fator que Deus mostrou aqui nesse episódio, para mostrar o que vai acontecer no final dos tempos. Então, eles desceram, né, do Monte Tabor. Ali no versículo 9 diz, e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus. Então eles desceram do monte, e quando chegaram no pé do monte, né, lá embaixo, tinha muita gente esperando Jesus. Então essa multidão aqui está representando as nações. Ou seja, todos os países, todas as nações que vão entrar no reino de Deus, ou seja, no milênio, depois, né, que Jesus inaugurar o milênio, então, que vai ser depois da sua segunda vinda. Então, olha só, no episódio da transfiguração, Deus mostrou como será o reino dele, o milênio aqui na terra, onde Jesus vai estar reinando em pessoa. Jesus vai estar glorificado, Moisés vai estar ali também representando os que morreram salvos, Elias glorificado, sendo o símbolo dos que foram arrebatados sem passar pela morte, Pedro, Tiago e João representando a própria nação de Israel, e as multidões, aqui que fala no versículo 14, representando as demais nações, que vão entrar no milênio, quer dizer, vão entrar no reino de Jesus, vão entrar no reino de Deus. Então, as demais nações, todos os países que a gente conhece hoje, que amarem a Jesus, que servirem a Jesus, vão ter esse direito de entrar, então, no reino de Deus. E olha só, então, no período, né, no ocorrido aqui da transfiguração, eles viram um pouquinho da glória que Deus tem preparado para os seus. Só um pouquinho eles viram. Agora imagine como vai ser maravilhoso quando estiver acontecendo tudo isso. Eu não citei o versículo, né, para as multidões ao pé do monte, que fala no 14, mas que fala lá em Isaías, capítulo 11, do versículo 10 ao 12, fala a respeito do milênio. Que as nações que
servirem a Jesus, então vão entrar nesse reino de Jesus. Amém, irmãos? Agora, então, eu quero te falar, e eu precisava falar isso aqui antes, para agora poder te explicar o que eu vou dizer, é que o seguinte, a transfiguração de Jesus mostrou, então, essas etapas que ainda vão acontecer, que ainda estão por vir, mas aqui, nós podemos entender que, olha só, acompanhe comigo. Tem 4 pilares, ou seja, 4 coisas que aconteceram, que nos mostra que tudo isso aqui vai se cumprir e que nos faz entender por que Jesus tinha que morrer, ressuscitar e subir ao céu. Domingo nós tivemos a Páscoa, né? Eu não pude falar com vocês no culto de domingo, porque foi o pastor que pregou, mas tudo isso aqui a respeito da transfiguração nos ensina e nos promete aquilo que está por vir, que vai ser muito melhor do que o que nós vivemos hoje. E quando então, agora eu quero que você entenda esse detalhe, Jesus, depois de 33 anos, ele veio, nasceu, né, como bebezinho, teve a sua infância, teve a sua juventude, ficou adulto, nunca pecou, graças a Deus, Jesus nunca pecou. E aos 33 anos de idade, então, ele morreu. E nós sabemos, eu não preciso falar muito sobre isso, mas Jesus morreu no nosso lugar, morreu para nos salvar. Amém? Então, quem tinha que estar naquela cruz era nós, mas Jesus assumiu o nosso lugar. Mas então ele morreu com 33 anos, e nesses 33 anos, então, que ele estava aqui no seu ministério terreno, ele estava fazendo a sua obra como um profeta e também como apóstolo. Tá? A pastora Jesus não era apóstolo eram os outros, né, os discípulos. Não, mas Jesus também tinha esse título de apóstolo e eu já vou te mostrar. Então, depois de 33 anos, Jesus morreu e voltou para casa. Olha só, 33 anos ele ficou nessa terra. E quando ele morreu na cruz, então, ele voltou para casa à destra do Pai. O que significa isso? Ele está à direita do Pai. Só que, antes de ele voltar, então, para o ambiente que era dele, né? Porque ele tinha deixado toda a sua glória para vir ao mundo morrer por nós. Mas depois, então, dos 33 anos, quando ele voltou para casa, ele não era um estranho diante de Deus. Ele estava em casa. Era o seu ambiente próprio. Ele estava ali. Então, ele voltou para casa. E lá ele permanece, então, até hoje, vai permanecer por toda a eternidade, para derramar o Espírito Santo sobre todos aqueles salvos que clamam pelo Espírito Santo. Temos a referência de Atos 2, 33, 8, 15, Efésios 5, 18. Então, nós temos essas referências aqui que nos ensinam que Jesus está lá, nesse momento, para nos dar o poder do Espírito Santo. E ele intercede por nós. Então, veja só, Jesus aqui na terra, ele era profeta e apóstolo. Porque Jesus tem o seu ministério de profeta, de sacerdote e de rei. Tem 3 ministérios: profeta ou apóstolo, sacerdote e rei. Aqui na terra ele foi profeta. Hoje ele é sacerdote. Tá? Como que nós podemos entender isso? Para nós entendermos o que Jesus fez por nós, e agora eu sei que você vai começar a entender o que eu estou tentando te explicar,
Eu vivo falando para vocês que não existe evangelho sem cruz. Vocês já ouviram eu falar isso muitas vezes, né? Não existe evangelho sem cruz. O que é isso? Evangelho fácil não existe. Jesus passou pela cruz. Nós também temos que sofrer pelo nome de Jesus. Então não existe evangelho fácil, não existe esse evangelho por aí que muitos pregam de vitória, de alegria, de sucesso em tudo que pôr a mão. Não. Um cristão verdadeiro vai ter dificuldade, vai ter problema, vai passar trabalho. Porque Jesus passou, se o nosso mestre passou, imagine nós, né? Mas então veja só, o ministério de Jesus, ele não ficou só em morrer na cruz. O ministério de Jesus se completa em morte, ressurreição, tá? E ascensão. Antes de ele ser crucificado, então ele precisou encarnar. O que é isso? Não tem nada a ver com reencarnação, tá, irmãos? Reencarnação não existe e os que falam disso é coisa diabólica. Mas Jesus precisou primeiro nascer, então ele encarnou, ou seja, ele se fez carne, ele se fez homem. Ele deixou a glória dele, se fez homem para poder vir morrer por nós. Então esse é o primeiro pilar do ministério de Jesus. Encarnação. Depois vem a crucificação. Não existe evangelho sem cruz. Tá, irmãos? Evangelho fácil não existe, de oba-oba não existe. Depois da crucificação, a ressurreição. Depois da ressurreição, a ascensão. Então, por que eu estou te falando isso? Porque tem muita gente que acha que o que Jesus fez se completou na cruz. Não é assim. Ele precisou encarnar, ele precisou ser crucificado, ele precisou ressuscitar e ele precisou ascender ao céu. Então, são os 4 pilares do ministério de Jesus. As 4 coisas que ele nos mostrou, que ele precisou fazer para poder nos salvar. Tá? Eu também vivo falando para vocês que se só os milagres que Jesus fez, que foram muitos, mas que se ele tivesse parado só nos milagres, ele não tinha podido salvar uma única alma. Então, ele precisou morrer. Morrer de que jeito? Na cruz. Morrendo na cruz, ele levou os nossos pecados sobre si. Só que não parou na crucificação. E tem gente que acha que morreu na cruz, tudo bem. Então está completo o plano de salvação. Não, irmãos. Quero que você guarde bem isso hoje. Jesus precisou encarnar, ou seja, se fazer homem. De novo eu falo, nada a ver com reencarnação. Reencarnação é diabólico. É encarnar, quer dizer, se fazer carne, tá? Nascer como homem para poder crescer, ter uma vida normal e chegar à cruz. Mas então o ministério não para na cruz. O ministério foi a encarnação, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Então, isso aqui tudo, Jesus, o Pai mostrou no episódio da transfiguração. Jesus foi glorificado quando? Quando ele chegou no céu depois da sua ressurreição. Então, imagine só, se Jesus tivesse só morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, ele não teria vencido a morte. Aí nós também não venceríamos a morte, nós morreríamos e ficaríamos mortos ali e condenados ao inferno. Mas Jesus completou todas as etapas do seu ministério. Então ele encarnou, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao 3º dia e depois subiu ao céu. Então olhe só, falando mais um pouquinho aqui sobre a ressurreição que nós comemoramos domingo, né, que passou. Então, através da ressurreição, Jesus venceu a morte. E lá em João capítulo 11, quando ele estava falando com Marta e Maria, no episódio da morte de Lázaro,
ele disse assim para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Lembram desse versículo? Amém? Por quê? Porque Lázaro tinha morrido. E Marta disse assim: ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Daí ele disse: Marta, ele vai ressurgir. Ah, eu sei, Senhor, que na ressurreição do último dia. Ele disse: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele trouxe Lázaro de novo. E aqui, irmãos, tem uma coisa que a gente pode imaginar. Aqui nós vamos imaginar. Imagine comigo uma situação assim. Não estou inventando, tá? Estou imaginando, estou fazendo uma conjectura. O que é isso? A Bíblia nos possibilita a gente imaginar certas coisas que não fujam da sua palavra. Então, Lázaro morreu. Imagine só. Lázaro estava no paraíso já, quando Jesus chegou lá no túmulo para devolver a vida para ele. Então, Lázaro estava no paraíso. Lembram que eu falei que ali no mundo espiritual todo mundo se conhece? Falei no início da mensagem? Então, com certeza, os salvos que já estavam na glória, né, que já tinham morrido antes de Lázaro e que eram salvos, então estavam no paraíso, vamos imaginar essa cena. Lázaro, você viu Jesus? Ele disse, claro, eu vi Jesus. Aqui é uma coisa que nós estamos imaginando, tá? Mas que é possível. Vi Jesus. Ah, então nos conte como ele é, porque os que estavam lá já tinham morrido antes, não viram Jesus em pessoa. Aí, de repente, alguém diz assim: Lázaro, estou imaginando, tá, irmãos? Por favor, isso aqui não está escrito, mas está escrito o contexto. Lázaro, tem alguém te chamando. Quem que estava chamando Lázaro? Jesus. Olha só. Jesus chegou na frente do túmulo onde estava Lázaro, mandou tirar a pedra e disse: Lázaro, sai para fora. Se Jesus não tivesse dito Lázaro, todos os que estavam no paraíso iriam ressuscitar naquele momento. Por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então, se ele dissesse assim: saiam para fora, todos iriam voltar à vida, aqueles que estavam no paraíso. Estão vendo o poder da ressurreição? Jesus ainda não tinha sido crucificado, ainda não tinha ressuscitado. Mas ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele podia ressuscitar quem ele quisesse, ele podia devolver a vida para quem ele quisesse. E se ele não tivesse chamado Lázaro pelo nome, todos que estavam junto lá com Lázaro teriam vindo junto. Olha a confusão que seria lá em Betânia, porque Lázaro morava em Betânia. Todos lá aparecendo. Se você sai na rua e encontra alguém que você disse: ei, mas esse fulano já morreu. E você encontra. O que você faz, irmão? Vai ficar meio assustado, né? E era uma coisa que podia ter acontecido. Por isso Jesus disse: Lázaro. Então Jesus chamou pelo nome. Então aqui eu estou te falando isso para você entender o quê? Que Jesus tem o poder da ressurreição. Ele venceu a morte. Ali ele ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. Mas esse poder já estava nele, porque ele é Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então Jesus é a ressurreição e a vida. E ele ressuscitou porque ninguém tomou a vida de Jesus. Ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e para voltar a tomá-la. Então, quando ele morreu, ele ressuscitou e voltou a viver, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele nunca pecou, o pecado não estava no sangue dele e ele podia vencer a morte. Então, por isso ele ressuscitou. Mas olhe só o detalhe. Não ficou só aí o ministério de Jesus. Se Jesus tivesse só nascido, sido crucificado, ressuscitado, não estaria completo o ministério dele. Por quê? Porque ele precisava subir ao céu. Agora então Jesus ressuscitado, apareceu para Maria Madalena, apareceu para os discípulos. E depois de 50 dias ele subiu ao céu, ou seja, ele ascendeu ao céu, a sua ascensão.
Quando ele subiu ao céu, aí então completou-se o ministério de Jesus para nossa salvação. Estão entendendo isso, irmãos? Não ficou só na crucificação, nem só na ressurreição. Precisava completar com a ascensão, ou seja, ele precisava subir ao céu. Então, quando ele subiu ao céu, o ministério dele, que ele veio para fazer aqui, foi completo. O sacrifício de Jesus é completo. Não precisa ser repetido, não precisa fazer de novo, então foi completo. Mas ele precisava subir ao céu. Então, a ascensão de Jesus fez com que acontecesse outras coisas também, tá? Que eu vou falar rapidinho para você, porque hoje eu estou falando mais rápido, acho que hoje não tem ninguém cochilando por aí. Estou falando mais rápido hoje, para poder terminar, porque é cumprida a mensagem. Mas então, veja só, encarnou, foi crucificado, ressuscitou e subiu ao céu. Por que que Jesus precisava subir ao céu? Você já parou para pensar? A ascensão, então, de Jesus, provou a divindade dele. Provou que ele é Deus. Enoque e Elias, eles foram levados para o céu sem morrer. Eles foram transladados ou arrebatados, como você queira falar. Mas Jesus não foi levado, ele foi para o Pai. Porque ele disse, eu vou ao Pai. Então ele provou que ele era Deus, ele voltou para a sua casa, para o seu lugar de origem. Ele voltou para aquilo que lhe era próprio. Então ele viveu 33 anos aqui na terra, e os 33 anos que ele viveu fazendo o bem, mas ele não podia ficar só nisso, ele precisava cumprir todas as etapas, que era a crucificação, ressurreição e ascensão. Então, com a ascensão de Jesus, ele provou que ele era Deus, e que ele é Deus, e sempre será. Se você quer o versículo, eu não estou lendo os versículos por causa do tempo. Mas em João 3,13 fala isso, tá? Que Jesus é Deus. Outro fato que Jesus precisava subir para o céu, para cumprir tudo o que ele veio fazer, é que ele inaugurou o sacerdócio celestial. Falei agora há pouco que o ministério de Jesus era profeta, sacerdote e rei. O ministério de profeta ele cumpriu aqui na terra, o apóstolo, Sacerdote, ele está cumprindo agora. Jesus, nesse exato momento, ele está à destra do Pai, ele está no céu, do lado direito do Pai, como sacerdote, nosso sumo sacerdote, que fala em Hebreus. Tá? Não vou estar lendo também, mas é Hebreus 9, 24 e também 7, 25. Então, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Por quê, irmãos? A nação de Israel tinha os sumos sacerdotes, E esse sumo sacerdote, no dia dos sacrifícios, que era o Yom Kippur, Então ele ficava em pé o dia inteiro no templo. O sacerdote não sentava, porque tinha muita gente oferecendo sacrifício, matando os cordeirinhos, derramando o sangue, e o sumo sacerdote precisava apresentar a Deus esse sangue, então, para pedir perdão pelos pecados do povo. Então era o dia inteiro, o sacerdote nesse dia, ele não descansava, ele não sentava. Por quê? Porque ele era um homem comum, assim como nós. Quando Jesus subiu ao céu, a Bíblia fala que Jesus subiu e se assentou. Por que que Jesus está assentado nesse momento do lado direito do Pai? Porque o sacrifício dele é único, foi feito uma única vez, ele não precisa repetir. O sumo sacerdote, homem, precisava ficar repetindo aquele sacrifício de várias pessoas que chegavam ali para apresentar o seu sacrifício pedindo perdão, tanto que não dava tempo do sacerdote sentar, ele não podia sentar,
porque ele era homem. Agora, precisava fazer vários sacrifícios. Quando Jesus fez o seu sacrifício e subiu ao céu, ele é o sumo sacerdote eterno, ele é o nosso sumo sacerdote. Então ele apresentou o sangue dele pela nossa alma. Então, porque é um sacrifício só que Jesus fez e nunca mais precisou ser repetido, ele subiu ao céu e se assentou, mostrando o quê? Que o sacrifício dele não precisa ser repetido. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, Jesus, nesse momento, ele é o nosso sumo sacerdote, está à destra do Pai, quer dizer, à direita do Pai, ele está sentado, porque ele não precisa repetir o sacrifício. E o que é que ele faz lá? Intercede por nós, diante do Pai. Então, esse foi um outro fato, né, de que Jesus precisava subir ao céu. Também, quando Jesus precisava subir para o céu, para ele poder mandar o Espírito Santo. Se Jesus não tivesse subido para o céu, o Espírito Santo não desceria. E isso está escrito em João 16:7. Você pode conferir depois, se você quiser, eu te dou todos os versículos aqui para você conferir. Então foi só com a subida de Jesus, depois da ressurreição dele, que o Espírito Santo desceu. Amém? Então Jesus precisava subir. Se ele não subisse para o Pai, o Espírito Santo não viria para nós. E nós estaríamos aqui como pessoas assim perdidas, desbaratinadas, sem saber o que fazer, sem direção. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos direciona. É o Espírito Santo quem nos consola, quem nos ajuda, quem nos orienta. Então, antes de Jesus subir, o Espírito Santo não podia descer, porque aí já entra no outro ministério, o ministério do Espírito Santo, que eu não vou poder falar agora, mas, então Jesus precisava subir para o Espírito Santo descer. Então, esse foi outro fato de que Jesus precisava subir depois que ele ressuscitou. Amém, irmãos? Estão entendendo, irmãos, a minha sequência aqui? O mesmo aconteceu quando Elias foi arrebatado, que Eliseu tinha dito assim para Elias: Elias, me dá porção, eu quero porção dobrada do teu espírito. Já leram essa passagem, né? O que é que aconteceu? Eliseu não recebeu a porção dobrada do Espírito de Deus sobre a vida dele antes de Elias subir. Quando Elias foi levado para o céu, vivo na carruagem de fogo, no redemoinho, aí Eliseu viu ele subindo e recebeu a porção dobrada. Então Eliseu tinha 2 vezes a porção do poder que estava agindo sobre Elias. Quem é que tinha isso? Eliseu. Elias precisou subir para Eliseu receber. Então a mesma coisa, Jesus precisou subir para o Espírito Santo vir para nós. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Amém? A ascensão de Jesus nos garante o lar celeste, irmãos. Só pela subida de Jesus é que nós temos o direito hoje de ir para o céu também. Por quê? Porque ele falou lá em João 14:2, o capítulo 14 de João, Jesus diz: eu vou preparar-vos lugar. Então, por isso, é mais um fator que Jesus precisava ascender, ou seja, subir ao céu, para nos garantir esse lar celeste, para nos garantir essa casa no céu. Outra coisa, o horário hoje passou voando. A ascensão de Jesus é prova da sua volta, tá? Ele voltará, irmãos, no mesmo corpo que ele subiu e visível sobre as nuvens. Então aqui eu não estou falando do arrebatamento. O arrebatamento vai ser em secreto, só para os salvos. Nós é que vamos subir até Jesus. E na segunda vinda, então, Jesus vai descer. No arrebatamento, nós subimos, encontrar Jesus nos ares. Na segunda vinda, que é depois dos 7 anos de festa para os salvos e tribulação para os não salvos na terra,
Jesus vai descer e nós juntos com ele. Então todo olho verá. E ele vai estar visível sobre as nuvens. Então ele vai descer para fazer justiça sobre toda a maldade que o anticristo vai estar fazendo aqui na terra. Então veja só, ele vai destruir o anticristo, né? Então a prova da sua volta foi a sua ascensão. Esse versículo eu tenho que ler com vocês. Gui, coloca aí para nós, João capítulo 14, versículo 3. E já vou estar encerrando, tá, irmãos? E se eu for e vos preparar lugar, olha o que ele falou. Virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós. Vós também. Então Jesus disse, eu vou, para que eu possa voltar. Tá, irmãos? Então Jesus precisava ascender ao céu como prova de que ele vai voltar. E a última coisa então, é que a ascensão de Jesus significa glorificação à destra do Pai. Então, olhe bem o detalhe aqui. Quando ele encarnou, quer dizer, quando ele se fez homem, ele deixou a glória, mas não deixou a sua divindade. Ele não deixou de ser Deus, porque ele veio aqui se fazer homem. Agora, na ascensão, ele deixou aqui aquela vergonha, aquela dor, tudo que ele passou na cruz, deixou aqui. Mas não deixou a sua humanidade. Então, Jesus continua sendo 100% Deus e 100% homem. Tá bom? Vou repetir. Na ascensão, na encarnação, quando ele veio bebezinho, né? Ele deixou a glória dele, mas ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou a sua divindade. Na ascensão, depois que ele ressuscitou, quando ele subiu, ele deixou aqui tudo aquilo que ele tinha passado como homem, a tentação, a dor, o medo, a tristeza, a vergonha que ele tinha passado na cruz, ficou aqui. Mas a sua humanidade não ficou aqui, ele subiu para o céu como homem. Jesus é homem e é Deus. Tá bom, irmãos? Eu quero que vocês entendam isso aqui. No tempo dos apóstolos tinha um certo povo lá, um certo grupo de pessoas que diziam que Jesus não era homem, que Jesus era apenas Deus. Mas ele é homem e Deus. Quero que você guarde bem isso. 100% homem e 100% Deus. Então veja só. Hoje, irmãos, nós temos um homem glorificado no céu, sentado à direita do Pai, que intercede por nós e envia para nós o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas todos os dias, quando nós clamamos, ele nos dá a porção do Espírito Santo. Ficou entendido isso, irmãos? Eu sei que eu falei rápido, né? Mas se você não entendeu alguma coisa, depois quiser vir falar comigo, eu te passo os versículos que não deu tempo de ler para você comprovar. Tá? Então, olhe só. Ministério de Jesus. Aquilo que o Senhor mostrou na transfiguração que iria acontecer, vai acontecer. E o ministério de Jesus, então, 4 pilares. Encarnação. De novo, não é reencarnação. É encarnação, quer dizer, ele se fez carne. Foi crucificado, ressuscitou e ascendeu ao céu. Então precisava dessas 4 coisas para que o ministério de Jesus fosse completo e que ele possa nos levar para junto dele no céu. Amém, irmãos? Ficou entendido isso? Por que eu quis falar isso hoje? Domingo foi a Páscoa. E as pessoas acham que daí terminou tudo com a ressurreição dele. Não, ele precisava subir. Se ele não subisse, ele não poderia descer. E ele vai descer para nos buscar. Amém? Ficou entendido isso então? Foi cumprido o texto, mas era necessário falar. Amém, meus amados? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Glória a Jesus.